Olá, meus amigos. Será que dá para traduzir uma obra literária em música? Será que dá para traduzir um poema em música? Um personagem em música? Uma obra de artes plásticas em música? Pois eu acho que dá. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, o terceiro encontro de Ouvindo Música com John Ashwin. Nós vamos falar sobre o poema sinfônico. O que é um poema sinfônico? É um poema em música? Ou é um livro em música? Ou é um personagem em música? Ou é um quadro em música? No século XIX, com o aparecimento de uma burguesia ilustrada, que elas começaram a se desinteressar pelas formas estruturadas que existiam até lá. A sinfonia, o concerto, tudo com aquela forma estratificada de sonata, rondó, e passaram a pensar mais em formas livres. Assim como o Wagner procurou novas maneiras técnicas de evoluir a linguagem, os compositores de poemas sinfônicos, embora mantendo-se muito fiéis à tonalidade, passaram a se liberar das grandes formas que os mantinham presos em camisas de força e começaram a escrever obras livres. Obras maiores, obras menores, mas obras livres. Ou seja, até podia ter lá uma forma no meio que eles achavam que era parecida com a forma sonata, a sinfonia, etc., mas eram livres, eram mais rapsódicas. Por quê? Porque eram obras que eram baseadas em textos, ou em livros, ou em quadros, ou na história de um personagem, como é o caso, por exemplo, de Till Eulenspiegel, na obra de Brahms, na obra de Strauss, perdão. Então, é sobre isso que a gente vai falar, sobre o poema sinfônico, sobre a liberação da forma sonata e sobre o crescimento, o aparecimento no século XIX da forma poema sinfônico e do seu lento desaparecimento a partir da segunda década do século XX. Quem são os grandes compositores de poemas sinfônicos do século XIX? Porque foi no século XIX que o poema sinfônico realmente conheceu o seu apogeu. Um dos grandes sinfonistas passaram a escrever poemas sinfônicos. Um dos exemplos mais claros é Richard Strauss, que compôs grandes poemas sinfônicos, entre eles Till Eulenspiegel, Dom Juan, que é baseado o quê? Na figura do Dom Juan, Till Eulenspiegel, que é baseado na figura desse malandro que era o Till Eulenspiegel, que era uma espécie de enganador, de um moleque mesmo, né? Ou então Manfred, de Tchaikovsky, que é a figura do Manfred literária, ou então L'Après-midi d'Anfone, que é inspirado num quadro famoso da L'Après-midi d'Anfone, L'Anfone. Ou, sei lá, a dança macabra de Saint-Saëns, baseada também num quadro. E se vocês pensarem nos grandes sinfonistas do século XIX, todos eles acabaram sendo seduzidos pela ideia de escrever o poema sinfônico, inspirado em alguma coisa que lhes desse, romântica, na verdade, sempre romântica. Um dos grandes sinfonistas do século XIX que se dedicou e que se transformou num dos grandes compositores de poemas sinfônicos é o belga César Franck. César Franck escreveu uma série de poemas sinfônicos, nasceu em 1822 e morreu em 1890. Portanto, ele tinha 68 anos quando morreu, ainda era jovem, em princípio, podia ter feito mais. E escreveu alguns poemas muito famosos, como Les Jeans, e sobretudo um que está me interessando muito nesse momento, que se chama Le Chasseur Maudit, o Caçador Maldito. É uma história de um poema de um alemão chamado Bürger, Ernst Bürger, e que conta a história de um caçador, de um conde, que num domingo, ou seja, uma data sagrada, em vez de ir à missa com o povo, resolve ir caçar. E salta lá e chama, com as suas trompas de caça, chama para a caçada, enquanto que os campesinos, paisanos, pedem para ele ir com eles para a missa,
tem uma introversão. Ele não, ele insiste em chamar com a trompa para a grande caçada num domingo sagrado. Ora, é claro que o que acontece é o seguinte, ele vai caçar e nessa caçada ele acaba ouvindo a voz do demônio, o demônio de monstros, e eles acabam por transformar a caçada numa cavalgada maldita e que termina, evidentemente, com a morte do caçador e de uma forma meio melancólica. Essa é a história básica do Chasseur Maudit, do Caçador Maldito. Eu, estudando essa obra, descobri uma coisa, é por isso a razão pela qual eu estou trazendo ela para cá hoje, é porque eu descobri uma coisa que eu saiba, em tudo aquilo que eu li e estudei sobre o Caçador Maldito, ninguém tinha sacado. O que eu descobri nesse Caçador Maldito? Ora, desde os primórdios da tonalidade, ainda no século XIV, havia certos intervalos na música que eram considerados proibidos. De tal forma proibidos que eles eram chamados de diabo na música. No século XV, o intervalo de quinta diminuta ou quarta aumentada, que é este aqui, ó, era considerado diabolos em música, diabo na música. Ora, evidentemente que com o passar do tempo, esse intervalo foi incorporado normalmente na música até Bernstein, que incorporou em West Side Story a famosa que na verdade é uma música de amor, mas ela começa com o Diabolos em música. Ora, César Franck utiliza nessa obra, Le Chasseur Maudit, quando o caçador se encontra com o demônio, qual é o tema que ele apresenta nos trombones? Ou seja, a voz do diabo. Isso é engraçado porque é o maldito, é o demônio, é o monstro. Eu não vi nenhum musicólogo entender que César Franck usou isso de propósito. Não foi à toa que ele usa esse... Ele usa muitas vezes a quinta. Mas isso ele só usa quando o demônio está para falar. Eu gostaria que vocês ouvissem o poema sinfônico Le Chasseur Maudit, exatamente como eu falei da outra vez. É só entrar no YouTube e procurar Le Chasseur Maudit, de César Franck, e já existem muitas gravações, muitas, inúmeras. Eu gosto muito da gravação de Charles Munch, com uma velha gravação, Charles Munch com a orquestra de Boston na altura, acho que é dos anos 90, e eu queria pedir uma coisa para vocês. Quando vocês forem ouvir um poema sinfônico, um tone poem, como eles dizem os americanos, os ingleses, procurem se inteirar primeiro do exato significado daquilo que o compositor quer transpor para a música. Por exemplo, no caso do Chasseur Maudit, procurem ler a história e com detalhes, porque há 4 movimentos nessa obra e os 4 movimentos dizem alguma coisa, querem dizer alguma coisa. A saída, a chamada, a cavalgada e o inferno final, tudo isso está muito bem transposto em música. Se vocês lerem Dom Juan, ou ouvirem Dom Juan de Strauss, procuram se inteirar do programa, porque também chama muitas vezes o poema sinfônico de Programmusik, música programática. Isso não existia antes. A música era absoluta, não havia significado nas sinfonias de Beethoven. A não ser na pastoral, que ele dava lá os títulos alegres, alegria no campo, essas coisas, mas não era uma música, ou talvez fosse até o início de uma tentativa de transpor em música alguma ideia que não fosse abstrata, fosse concreta. Mas eu diria a vocês, procurem se informar
sobre o programa dos poemas sinfônicos. Seja Mazepa de Liszt, seja Till Eulenspiegel de Richard Strauss, seja os Les Djinns ou Les Chasseurs Maudits de César Franck, seja Elgar, seja qualquer um desses compositores, todos eles, Liszt, muitos, se inspiraram em alguma coisa. Vejam o quadro do Après-midi d'Anfone. Vejam esse quadro e depois ouçam o poema de Debussy. Vocês vão se inspirar muito mais, vão ter muito mais prazer em ouvir essa música do que simplesmente achar que aquilo ali é uma coisa abstrata. Não é. Justamente o que não é abstrato. Justamente o que os poemas sinfônicos querem é contar uma história. Então vocês precisam conhecer essa história antes de ouvir a música. Vamos ouvir então, juntos, eu vou ouvir daqui, vocês vão ouvir daí. Les Chasseurs Maudits, de César Franck. Leiam antes o significado, lembrem-se do... E vocês vão curtir muito mais essa obra do que se ouvissem sem saber nada. Muito boa noite a todos.